Lucas 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José, e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Eu vou começar hoje a voltar para o texto bíblico, para aquilo que, de certa forma, é para nós um dos momentos mais importantes da história, se não o mais importante da história. Nós nos voltaremos hoje para o momento quando Deus veio ao nosso encontro. E hoje nós então vamos nos voltar para essa passagem, avaliando então um pouco dessa realidade. O que acontece quando Deus vem ao encontro do homem? O texto que nós lemos, ele está inserido nesse contexto então do nascimento de Jesus. É interessante que esse belo texto então, ele vem nessa direção. Claro, irmãos, eu já defendi aqui em outra oportunidade que a festa mais importante para nós cristãos talvez não seja o Natal, e sim a Páscoa. Até porque a Páscoa é uma festa bíblica. E Jesus, numa noite de Páscoa, ele então sentou-se com seus discípulos e ele se apropriou do sentido da festa e ele disse: Este é o meu corpo partido por vós, este é o meu sangue que é dado por vós. E ali ele institui a ceia do Senhor. Jesus então demonstra com isso que a grande libertação de Deus ao homem acontece não por ocasião do cordeiro que foi imolado lá no Egito no passado, mas quando o cordeiro de Deus entrega a sua vida. Mas é claro, irmãos, o Natal também é muito importante para nós. Ainda que eu reconheça, e eu quero começar provocando a nossa reflexão nesse sentido, ainda que eu reconheça como autor da frase que até então é desconhecido, que disse certa vez que muitos celebram o nascimento de Cristo. É interessante essa expressão. Muitos celebram o nascimento de Cristo, mas poucos reconhecem o seu sacrifício. É interessante como todo o Ocidente se volta para essa festa, mas que nós não percamos de vista que essa festa tem o ápice quando esse menino, esse bebê que nasceu, ele então vai à cruz do Calvário. Mas nos voltando então para essa realidade específica do texto que nós acabamos de ver, nós então veremos algumas coisas interessantes. Nós vamos perceber que o nascimento, a vida e morte de Jesus, eles foram atestados por grandes historiadores do passado, tanto historiadores judeus como historiadores não cristãos. Esse acontecimento, na verdade, ele marcou a história. Nós temos, por exemplo, no passado, Plínio, Suetônio, Luciano, que eram historiadores, grandes historiadores não cristãos e que atestam o nascimento de Cristo. Nós temos o mais famoso entre os judeus, historiadores, Flávio Josefo,
também atestando o nascimento de Cristo. E a passagem que nós acabamos de ver, irmãos, de ouvir, de ler, ela nos dá alguns detalhes. Claro que nessa noite eu não vou me debruçar sobre todos eles, não teria mesmo tempo para fazê-lo. Quero me ater aqui especificamente a um dos grupos que foi visitado por Deus por ocasião do nascimento de Jesus, e aqui trazer algumas implicações e aplicações para a nossa vida e para a nossa realidade. E o grupo sobre o qual eu quero me debruçar, e você deve ter percebido, porque eles são mencionados o tempo todo, do verso 8 ao verso 20, são os pastores. Quem eram os pastores aqui mencionados? Os pastores aqui mencionados não eram pastores como eu e o pastor Luciano. Essa nomenclatura cristã que nós utilizamos para nos referir àqueles que cuidam, que servem o rebanho de Jesus Cristo. Aqui eram pastores de ovelha mesmo, de animais. Esses homens, eles viviam, como diz o texto, perto de Belém. Estudando um pouco o texto, nós vamos descobrir que provavelmente esses homens eram contratados dos grandes líderes do templo para cuidar, para preparar os cordeiros para o sacrifício. Eram homens humildes, homens simples. Esses homens, inclusive, eram vistos como uma classe das mais baixas entre as pessoas nesse contexto. Para você ter uma ideia, um pastor de ovelhas nessa época era comparado a um publicano e um pecador. Eram tidos como homens brutos, incautos, sem cultura, sem preparo. Eram homens que cuidavam dos animais que seriam sacrificados, mas justamente porque lidavam com toda a sujeira do rebanho, eles sequer tinham acesso ao templo para participar do sacrifício. Pense numa realidade triste e cruel. Aqueles que preparavam os animais para o sacrifício não podiam participar do sacrifício que era oferecido no templo. Esses eram os pastores para os quais o texto diz, ou sobre os quais o texto diz, que o Senhor veio e os visitou. É interessante que quando nós olhamos então para esse texto, talvez nós nos lembremos de alguns movimentos ao longo da história, talvez da história recente, que atribuem a uma espécie de encontro do homem com Deus. Só com esse título que eu dei, talvez você já tenha lembrado um deles. Eventos, cerimônias, algumas coisas que são organizadas por algumas instituições, inclusive cristãs, com vistas a produzir um encontro com Deus. Tem até uma canção antiga bonita, que declara, né? Eu marquei um encontro com Deus, nesse santo lugar de oração. Mas a questão é, aqui não é um movimento do homem para Deus, é um movimento de Deus para o homem. Nós podemos forjar com aquilo que nós temos uma tentativa de encontro com Deus, mas o que a Bíblia nos diz é que não havia possibilidade de encontro com Deus a menos que Ele viesse ao nosso encontro. A Bíblia diz que por causa do pecado nós estávamos separados de Deus, afastados de Deus. Não havia mais comunhão entre o homem e Deus. Mas a Bíblia diz que o muro de separação, ele foi desfeito, não por aquilo que nós produzimos, mas porque Deus veio ao nosso encontro. E a pergunta que eu quero tentar responder com você nessa noite é acerca dessa realidade, sobre um encontro com Deus. Como avaliar se de fato eu e você tivemos um encontro com Deus? Será que o fato de nós participarmos de uma festa de Natal, como Maringá Encantada, significa que nós tivemos um encontro com Deus? Será que o fato de nós separarmos uma ceia, prepararmos uma ceia, comprarmos presentes no Natal, nos assentarmos em família, será que isso é suficiente para podermos perceber que nós tivemos um encontro com Deus? Eu quero chamar a sua atenção então
para a realidade do encontro com Deus, descrito na passagem. Quando Deus vem ao encontro do homem, quando Deus veio ao encontro dos pastores, quais foram os resultados, o que acontece com o homem quando Deus vem ao seu encontro? A primeira coisa que o texto vai nos mostrar, eu quero voltar meus olhos e te convidar a fazer o mesmo, para o verso 9 da passagem. A primeira coisa que o texto vai nos dizer que acontece quando Deus vem ao encontro do homem é o seguinte, preste atenção no verso 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Em primeiro lugar, um encontro genuíno com Deus. Esse texto vai nos mostrar que ele resulta naturalmente em perturbação e medo. Interessante que o verso diz que o anjo vem ao encontro dos pastores e a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor, ela brilha ao redor desses homens. Tem um autor que escreveu um livro muito interessante, R.C. Sproul, escreveu um livro chamado A Glória de Cristo. E nesse livro ele diz o seguinte, ele reafirma aquilo que Paulo diz, obviamente, que Cristo, sendo Deus, ele se despiu da sua glória e habitou entre nós. Ele se fez carne e andou entre os homens. Mas a grande tese do Sproul nesse livro é mostrar que durante a jornada terrena de Jesus, a Bíblia vai nos mostrar que em vários momentos essa glória, ela brilha ao redor dos homens. Quer um exemplo? O Monte da Transfiguração. O Senhor Jesus sobe ao monte, leva os seus discípulos mais próximos, e o texto diz que de repente ele transfigurou-se diante deles. Sproul vai dizer, um momento em que a glória de Cristo foi contemplada pelos seus discípulos. O que acontece quando a glória de Deus, quando a glória de Cristo, quando a presença de Deus vem a nós? O que acontece quando Deus vem ao nosso encontro? Em primeiro lugar, a Bíblia vai nos mostrar que a glória de Deus, a presença de Deus, um encontro com Deus, resulta em temor. O texto diz que a primeira coisa que aconteceu com esses homens foi um profundo temor. É interessante que se você der um salto rápido na sua Bíblia, lá ainda no Evangelho de Lucas, para o capítulo 5, você vai perceber uma outra história muito interessante, a história da pesca maravilhosa. O texto vai descrever um momento em que Jesus então vem ao encontro de Pedro. O texto vai nos mostrar que Pedro, no verso 5, estava trabalhando a noite toda, e como um pescador profissional que era, provavelmente muito envergonhado, porque não tinha apanhado nada. Mas o Senhor diz para ele, joga aqui ao lado. E o texto diz que no verso 5, na parte final, Pedro vira para ele e diz assim, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O texto vai dizer então que a rede volta cheia de grandes peixes, ao ponto de quase romper. E é interessante que no verso 8, depois dessa experiência com Jesus, olha o que o texto diz. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. A primeira coisa que acontece com o homem, quando Deus vem ao seu encontro, é consciência da sua condição. E a consciência da nossa condição gera no nosso coração temor. Meu irmão, temos vivido numa geração de pessoas onde o temor tem se tornado um assunto de luxo. A fé, a religiosidade, a espiritualidade, ou qualquer outra palavra sinônima que você entender que caiba, tem sido tratada de maneira tão leviana. E eu quero chamar a sua atenção então para essa questão que é muito séria.
Aliás, se nós dermos uma olhada para todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber a mesma realidade, a mesma doutrina. Quando Deus vem ao encontro do homem, a primeira coisa que acontece é que há temor no seu coração. Nós nos reunimos aqui nessa noite para adorar, mas não podemos nos esquecer, inclusive, sobre como devemos fazer isso. A palavra de Deus diz que Deus está no seu santo templo, por isso cale-se diante dele toda a terra. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que o ajuntamento do povo de Deus deve ser em temor. Você quer ver como, infelizmente, a nossa sociedade tem lidado com isso de maneira leviana? A igreja dos nossos dias, e aqui eu não estou falando da Santa e Imaculada Noiva do Cordeiro, mas da igreja evangélica do século 21. Nós sequer valorizamos o ajuntamento como valorizávamos no passado. Não há temor acerca daquilo que a Bíblia diz sobre esse dia e sobre esse tempo, irmãos. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Hebreus: não deixei-vos de congregar. Aliás, o que o texto de Hebreus está dizendo é: quanto mais o dia aproxima, ou seja, quanto mais perto da volta de Cristo, a teologia lá de Hebreus, mais vocês precisam buscar ao Senhor, mais vocês precisam estar juntos em adoração diante de Deus. E isso deve gerar em nós, irmãos, um santo temor. Me desculpe, mas dentre todas as assembleias dessa terra, nenhuma se compara a essa na qual nós estamos fazendo parte nessa noite. Aqui, irmãos, o destino eterno de homens e mulheres está sendo traçado por um Deus poderoso, santo e que deve ser temido pelos homens. O Evangelho começa, irmãos, com uma má notícia. O Evangelho começa nos convidando a olhar para dentro e percebendo que nós somos pecadores e precisamos desesperadamente de perdão e graça. Eu lembro de pregar numa igreja, irmãos, há uns anos atrás, de outra denominação, e fomos com a banda que eu tocava, íamos tocar também. Estávamos passando as músicas, como os meninos fazem aqui, antes do culto começar, e uma das canções falava sobre arrependimento. E eu me lembro de um líder da igreja chegar para nós e pedir para tirar a música do repertório. E o argumento dele era: porque hoje nós experimentamos a graça, então nós não precisamos mais nos arrepender. Eu confesso, irmãos, que eu não fiz o que eu tive vontade naquela hora. A minha vontade era pegar tudo, guardar e ir embora para casa. Porque a minha impressão é de que eu estaria nas próximas horas perdendo meu tempo. Me desculpe, meu irmão, eu sei que você tem problemas, eu sei que você lida com situações difíceis, mas a primeira coisa que acontece quando nós nos reunimos na presença de Deus, e de fato Deus vem ao encontro do homem, é que um santo temor é gerado dentro de nós. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de participar de um momento tão sublime como esse e sair daqui transformados. Amém? Deus nos trouxe aqui para isso. Mas a transformação que eu e você precisamos, ela é evidenciada quando Deus gera em nós, em primeiro lugar, um santo temor. Que Deus nos livre de levarmos o Evangelho de maneira leviana, reunindo semana após semana, realizando cultos, rituais, acampamentos, congressos, conferências, sem permitir que a graça de Deus nos transforme de dentro para fora. Que nós nos prostremos diante do Senhor em temor, clamando o perdão dos nossos pecados. Mas, irmãos, o texto não termina aqui. E a beleza desse texto é que na sequência, olha o que ele diz. Volte lá comigo no capítulo 2, por favor. O verso 9 então diz que eles estavam muito temerosos. Mas olha o que vem na sequência no verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais,
Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o sempre. A realidade humana, irmãos, é como de Isaías 6. Quando ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele percebe toda a dinâmica do que está acontecendo ali. O texto diz que Isaías, na mesma hora, ele se prostra e diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Mas da mesma forma, irmãos, como naquela ocasião, Deus então envia um anjo que toca em Isaías. Ele encontra perdão e graça, e ele é inclusive comissionado na sequência para realizar a obra de Deus. O texto diz que diante da glória do Senhor, esses homens caem de temor. E assim acontece conosco. Espero que aconteça conosco, inclusive nessa noite. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o nosso Senhor nos visita com graça. O nosso Senhor nos visita com boas novas de grande alegria. Que Deus nos dê a graça de percebermos que pela visitação de Deus nós somos capacitados a nos tornarmos o povo, e assim devemos ser, o povo mais feliz e mais alegre de toda a terra. O texto diz que o anjo então diz a eles: fiquem tranquilos, porque eu trouxe para vocês uma boa nova de grande alegria. E essa boa nova de grande alegria será para todo o povo. E ele vai descrever que boa nova é essa. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, como o nosso coração se alegra quando Deus vem ao nosso encontro e traz boas novas de graça, de perdão. Como o nosso coração se alegra, e precisa ser assim. Nós temos motivos de sobra para sermos o povo mais alegre de toda a terra. Nós entendemos a profundidade, a grandeza dessa graça. Interessante que eu vi há um tempo atrás uma entrevista daquele escritor, pastor Luciano inclusive gosta muito dele, eu já li algumas coisas, de fato tem pérolas de sabedoria, Rubem Alves. E certa vez ele foi no programa do Jô Soares. Se você quiser, você pode jogar na internet, você vai ver essa entrevista. E algo me chamou a atenção. Não sei se você sabia, mas Rubem Alves foi pastor. E o Jô Soares não deixou isso passar desapercebido. E ele fez a ele uma pergunta. Longe de toda a complexidade que eu poderia trazer sobre o fato, mas algo que ele disse me chamou a atenção. Ele perguntou para ele qual era o motivo dele não frequentar mais uma igreja. E ele disse: é porque eu descobri que o ambiente religioso não é muito propício à alegria. E eu sou alguém que celebro e festejo e me alegro. Então eu percebi que esse ambiente não era para mim. Me desculpe, Rubem Alves, que disse muita coisa boa, mas nisso aí ele escorregou com os dois pés. Talvez essa foi a realidade dele e o lugar onde ele esteve, num determinado momento em que esteve. Me desculpe, meu irmão, escorregou com os dois pés. Sabe por quê? Porque ninguém tem maior motivo para se alegrar e celebrar do que o povo de Deus. Meu irmão, celebre a vida, celebre a ressurreição. Está tendo guerra em Israel? A gente chora, a gente lamenta, mas não se esqueça da graça de Deus. Há um Deus que visitou a história da humanidade com redenção, e essa graça continua disponível a todos os homens. Essa graça nos alcançou, ainda que a história da humanidade, ainda que a nossa história pessoal pareça caminhar na direção do precipício, do caos, talvez algum problema que você enfrenta, uma enfermidade. Quando nós contemplamos a visitação de Deus e percebemos que Deus nos visita trazendo graça, meu irmão, o nosso coração se alegra, e essa alegria
transborda dentro de nós. Me lembrei de uma outra experiência que eu vivi. No ano de 2012, tive a oportunidade de sair do Brasil pela primeira vez. Estava no casamento da minha irmã em Londres. Lá a cultura é a seguinte: um casamento geralmente senta a família do noivo e a família da noiva. Tem coisa bonita na cultura inglesa. Como eu disse hoje de manhã, não é melhor nem pior, é diferente. Toda cultura tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas tem coisa boa na cultura inglesa. Todos assentados à mesa, de repente o garçom, sei lá qual o nome que dá para a pessoa que cuida da cerimônia, veio até a mesa e obviamente começa com a mesa dos familiares da noiva e do noivo e nos convidou para irmos à mesa servir. Nós fomos, enquanto todos os outros convidados permaneciam assentados. Pensa num negócio organizado. Fomos nos servindo e nos assentando à mesa. E ninguém comeu enquanto o último não assentou à mesa. Pensa numa organização. 5 minutos antes, todo mundo lá. Faltando 2 minutos para terminar, tinha fila no elevador para ir embora. Uma organização, irmãos, muito grande. E assentados à mesa, ali, antes, estávamos conversando. E obviamente eu não sou fluente em inglês. E eu ali me derrapando e tentando entender e falar alguma coisa. Mas aconteceu um fato muito curioso. Um dos membros da família do noivo perguntou para um dos meus familiares qual era a profissão dele. E o primeiro disse a profissão. E eles, mas que coisa legal, que profissão maravilhosa. Veio perguntando ao segundo, eu sou músico. Nossa, poxa, coisa boa. Eu sou psicólogo. O que é isso? Profissão maravilhosa. E quem que ficou por último? Você já sabe, né? O último era o pastor. E quando me perguntaram, e você, qual a sua profissão? Conhecendo a história, irmãos, nossa história está ali do lado. Eu virei e disse, eu sou pastor presbiteriano. Na mesma hora eu percebi o sorriso sumindo dos lábios. E um olhar assim meio de juízo. Mas eu não aguentei, irmãos. Eu perguntei. Percebi que o seu semblante mudou? E aí então, uma das pessoas à mesa me disse o seguinte: é porque nós conhecemos um pouco da história do presbiterianismo aqui perto de nós. E eu preciso confessar que a minha impressão, quando falo em pastor presbiteriano, é que eles não querem que ninguém seja feliz. E eu alegre na mesa, irmãos, não perdi a oportunidade, pois você acabou de conhecer um pastor presbiteriano diferente. Irmãos, nós temos motivo para celebrar. Ninguém tem mais motivo para fazer festa do que nós. Ninguém tem mais motivo para curtir a vida e celebrar a vida, irmãos, do que o povo de Deus. Enquanto as pessoas aí fora, irmãos, caminham para o precipício, nós caminhamos para a vida eterna. Que Deus nos dê a graça de perceber a grandeza e a beleza dessa graça. E ao exemplo desses pastores, celebrar, irmãos, de todo o coração, em nome de Jesus. Somos o povo mais feliz dessa terra. Temos motivo de sobra para nos alegrarmos. É interessante, irmãos, que no primeiro momento nós ouvimos falar de temor. Talvez aqui a ideia te leve a pensar num sentido de uma espécie de guerra dentro de você, guerra com os pecados, guerra em relação a si mesmo, guerra em relação ao próximo, guerra em relação a Deus. E talvez, pode ser que você já até resolveu parte dessa guerra. Mas me lembrei de uma frase de Warren Wiersbe muito interessante. Warren Wiersbe disse certa vez que a ausência de guerras não é garantia de paz. Talvez hoje você não esteja sofrendo um grande problema. Talvez hoje você não tenha um motivo assim muito grande para lamentar e chorar. Mas o encontro com Deus gera em nós temor. Mas além do temor, o encontro com Deus traz paz genuína. A paz que só Cristo, que só o Evangelho pode trazer. Meu irmão, essa paz está disponível para você nessa noite. Louvado seja Deus por isso.
Amém. O anjo diz, verso 10: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Boas novas de paz. Verso 14. Essa era a canção dos anjos. Pensa num coral bonito. O texto diz que no meio da mensagem do anjo, subitamente, apareceu com um anjo, um coral celestial, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É possível experimentar paz. O texto está nos dizendo que quando Deus vem ao nosso encontro, Ele vem para oferecer paz. Caminhando para o fim então, irmãos, nós vamos perceber que o encontro com Deus, o encontro genuíno, ele resulta não apenas em temor. Foi o primeiro sentimento, o primeiro fato que nós percebemos na vida desses pastores. Um temor profundo. Que assim seja nos nossos corações. Na sequência, nós ouvimos sobre boas novas de grande alegria. Que essas boas novas tragam alegria ao meu e seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Que nós celebremos de fato ao Rei que já venceu. Se você não está vindo ou não está ouvindo ainda a nossa série às quintas-feiras, quero aproveitar para te fazer um convite. Nós estamos meditando aqui às quintas-feiras sobre o título: E então virá o fim. E basicamente nós mostramos que há um sentido escatológico na palavra de Deus desde o início. Mas quando nós pensamos em escatologia, há um sentido muito grande na vinda de Cristo. Ele veio a nós, Ele sofreu por nós e Ele ressuscitou. Isso significa que o grande propósito de Deus foi realizado, foi consumado na cruz do Calvário. Não é à toa que essa é uma das expressões de Jesus. Lá na cruz do Calvário, pouco antes de entregar o Espírito, a Bíblia diz que Jesus bradou: está consumado. Hoje nós vivemos entre o já e o ainda não de Deus. Já está consumado, mas nós aguardamos a consumação final, motivo de sobra para nos alegrarmos. Celebramos a vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, o que esse texto vai nos mostrar é que o encontro genuíno com Deus resulta também em atitudes de adoração e serviço. Tem muita gente dizendo que teve um encontro com Deus, mas incapaz de servir. Tem muita gente dizendo que teve um encontro com Deus, mas não demonstra com o seu viver uma vida de genuína adoração ao Rei dos Reis. Se Cristo é o Senhor, se Ele veio a nós e marcou a história, é digno que Ele receba tudo de nós. É bonito, irmãos, porque o texto diz no verso 11, não apenas que Cristo é o Salvador, mas Ele também diz que Ele é o Senhor. Pensa nessa cena, um bebezinho em uma manjedoura, um anjo celestial com um coral de anjos, e eles dizendo aos pastores, ou ele dizendo aos pastores: esse bebezinho que nasceu, na verdade é o Senhor de toda a terra. Ele é o soberano das nações. Os pastores entenderam isso. E o que nós vemos na sequência, irmãos, é que o encontro genuíno com Deus resulta em serviço e adoração. É interessante que quando a gente olha para o capítulo 1, a gente vai perceber algo semelhante. O capítulo 1 vai mostrar, por exemplo, o momento em que o anjo traz um anúncio a Maria acerca de Jesus Cristo. E o texto vai dizer do verso 46 ao 55, que Maria então entoa um belíssimo canto de louvor a Deus. Você conhece esse cântico? A minha alma engrandece ao Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O encontro com Deus resulta em adoração. É interessante que o próprio verso 13 e 14 descreve para nós uma belíssima adoração. A milícia celestial. Final do ano chegando, nós teremos a nossa cantata de Natal. Belíssimo coral da IPVO, adorando ao Senhor com as suas vozes. E o texto diz que um belíssimo coral da milícia celestial, sabe o que ele fazia? Adorava a Deus, declarava a grandeza de Deus. Mas olha só que interessante. Na sequência, a partir do verso 15, o texto diz assim: e ausetando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E o texto diz que eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Está chegando o Natal. Daqui a pouquinho começa o corre-corre. Eu me lembro de Belo Horizonte. Natal ficava impossível. Dia 24, 23, irmãos, eu não saía para nada. Eu vou confessar aqui, eu falava com a Ingrid: faz a lista de compra. Brinquedo, comida, porque lá para o dia 21, 22 eu não saio mais. Um corre-corre, irmãos. Esse aqui foi o primeiro corre-corre de Natal, viu? Enquanto muitas vezes o corre-corre se resume ao consumismo, aqui, irmãos, esses homens correm na direção do Senhor. O texto diz que eles vão apressadamente até Belém. Eles estavam a certa distância e eles então correm até Belém para ver presencialmente aquilo que eles haviam escutado até então. Warren Wiersbe, inclusive, diz algo interessante. Ele diz que o nascimento de Jesus levou, perceba um movimento, levou José e Maria de Nazaré até Belém. Capítulo 2, 1 a 7. Trouxe os anjos do céu à terra. Capítulo 2, de 8 a 14. E levou os pastores dos campos até Belém. Capítulo 2, de 15 a 20. Mas segue comigo a leitura, verso 16. O texto diz assim: foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos ouviram, se admiraram das coisas referidas pelos pastores. A primeira coisa que está acontecendo é que esses pastores agora se tornam arautos da boa notícia. Eles correm agora para compartilhar aquilo que eles viram e ouviram. Eles citam então: olha, fomos visitados pela glória do Senhor, um anjo veio até nós e nos disse assim, 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 e de repente o céu irrompeu em louvor, uma milícia celestial com um coral maravilhoso, adorando e entoando ao Senhor. E o texto diz que todos ficaram maravilhados pelo relato dos pastores. Homens simples, mas que foram transformados pela visitação divina e se tornaram agora arautos dessa graça maravilhosa. Vamos terminar o texto, verso 19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E o verso 20 então diz assim: voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Esses pastores agora voltam, glorificando a Deus, louvando ao Senhor. Eles agora permitem que a sua vida seja um instrumento para adoração e louvor ao Deus dos céus. Meu irmão, a minha vida e a sua vida também precisam ser um instrumento contínuo de louvor e adoração a Deus. Se de fato Cristo veio ao nosso encontro, se de fato Deus veio ao nosso encontro, a nossa vida precisa ser um instrumento de adoração. Adoração, quem estava comigo aqui na escola dominical, por exemplo, de manhã viu que é utilizada uma das palavras no grego do Novo Testamento,
é a palavra para serviço. Há um serviço de adoração. Quando a graça do Evangelho alcança o nosso coração, nós entendemos que nós precisamos imitar o nosso Senhor. E sabe o que Ele nos mostrou? Como eu compartilhei aqui, se não me engano, no domingo passado, que Ele veio para servir. Nós então miramos o seu exemplo e nós nos dispomos a servir. No reino de Deus não há espaço, irmãos, para consumidor da fé. No reino de Deus não há espaço para espectador da fé. Somos chamados a sermos adoradores, colocando a nossa vida a serviço e a adoração desse Deus maravilhoso. Pastor Felipe Fontes disse algo interessante, e eu fiz questão de anotar, comentando acerca do Natal, do nascimento de Jesus. O bebê cresceu, derrotou o usurpador e assumiu o lugar de rei, senhor e juiz. Uma relação correta com ele exige mais do que a simpatia sentimentalista com uma criança. Exige rendição, entrega e obediência. Neste Natal, considere seriamente isto: sua vida está em jogo. Um encontro com Deus nos leva, irmãos, a entregar a nossa vida em adoração a esse Deus santo e maravilhoso. Quero terminar. Desculpe se pareço enfadonho quando eu leio, mas eu queria trazer para você mais duas citações para nós terminarmos. A primeira delas é atribuída a James Alan Francis, e ele disse algo muito interessante. Eu cortei um pedaço para ficar menor. Ele diz assim: ele, Jesus, nasceu em um vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa. Cresceu em um outro vilarejo, onde trabalhou numa carpintaria até completar 30 anos. Durante 3 anos, foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro. Nunca ocupou posição. Nunca formou família ou teve uma casa. Não frequentou a faculdade. Nunca conheceu uma cidade grande. Não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde nasceu. Nada fez do que normalmente acompanha o poder. Não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos, quando toda a opinião pública se voltou contra ele. Seus amigos fugiram, e um deles chegou a negá-lo. Foi entregue a seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento. Foi crucificado entre 2 ladrões. Quando estava morrendo, seus executores disputavam suas roupas, suas únicas posses neste mundo. E quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 20 séculos se passaram. E hoje, ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as frotas navais que já navegaram, todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não influenciaram a vida do homem como essa vida solitária. Ele veio a nós, marcou a história. Que haja em nós santo temor, que haja em nós uma alegria intensa. Nós temos mais motivo para nos alegrarmos do que qualquer outra pessoa que não conhece essa graça. Que haja em nós adoração real, sincera, genuína, que a nossa vida seja uma eterna adoração a Deus. Termino com a última frase, essa do William Hendrickson, falando um pouquinho acerca do fato de que o nosso Senhor nasceu em uma manjedoura. Olha o que ele diz: não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não hospitaleiro, mas porque a estalagem já estava cheia. Assim também há corações que nunca recebem a Cristo. E isso não porque o odeiam definitivamente, mas simplesmente porque esses corações já estão ocupados
por pensamentos de riquezas, honras, prestígio, prazeres, negócios, etc. Que não tem lugar para Jesus, nem tempo para refletir sobre sua vontade, nem desejos de deixar seu caminho para fazer o que lhe agrada. Ele veio numa manjedoura, visitou simples pastores. Isso deveria ser para nós um exemplo claro de que há lugar no nosso coração para Ele. Não importa o nosso pecado, a nossa condição, e que de fato haja em nós lugar para o nosso Senhor e Salvador. Quando Deus vem de encontro ao homem, santo temor é gerado, graça abundante, que nos leva a transbordar de alegria. A adoração sincera, intensa, genuína, completa, que de fato seja essa a nossa realidade diante de Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?